Pois então. Então agora nós vamos serenar, vamos ficar mais à vontade, procurar respirar tranquilamente. Vamos pedir aos nossos protetores que estejam conosco nesse momento e vamos pedir também aos mentores da casa que nos dê a sustentação necessária, principalmente para a palestrante, para que ela possa passar para a gente tudo o que ela trouxe de bom, de ensinamento, de esclarecimento. E para que a gente fique assim mais conectado, nós vamos fazer então a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, Senhor. Porque teu é o caminho, a verdade e a vida para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que Jesus nos ilumine a todos nós. E ilumine muito a nossa amiga. Que gosta de que ela tem um nome comprido, mas ela gosta que se chame de Neia. E ela vai falar sobre o assunto que já está na tela, tá bom? Então vamos desejar a ela boa sorte e que os espíritos de luz te iluminem. Eu acho que é para ficar aqui, né? É isso? Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva a todos. A minha fala primeira é sempre em agradecimento a Deus pelo dom da vida, a Jesus que se faz presente, porque Ele disse que onde estivesse 2 ou 3 no nome dEle, ali Ele estaria. Então Jesus, nosso modelo e guia. Agradeço também aos nossos mentores individuais por nos sustentar e nos intuir. E agradeço a vocês por estar aqui nesse dia, e é lógico que eu espero contar com ouvidos fraternos. Eu tenho a voz muito alta, então eu estou tentando saber se vocês estão me ouvindo neste tom de voz. Tá tudo bem aí? Tá. Então, assim, eu também quero externar hoje a minha enorme alegria de estar aqui nesta casa mais uma vez, para a gente conversar sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Esta casa é mais um ponto de luz nesse planeta. E é aqui que eu estou acolhendo e sendo acolhida, estou perdoando e sendo perdoado, né? Estamos cuidando e sendo cuidado. Então é aqui que nós estamos desenvolvendo a fraternidade, estamos convivendo em fraternidade. Então eu fico muito, muito feliz por esta casa, por este ponto de luz. O tema hoje é um tema que nos toca a alma e me deixa muito, mas muito emocionada. Eu tenho até que me segurar, porque eu sou uma pessoa que foi criada por uma mulher de fé. E nesse momento eu queria que vocês lembrassem da referência que vocês têm a respeito de pessoas que passaram pelas nossas vidas, que são homens e mulheres de fé. Portanto, fé é algo que toca fundo o nosso coração. Porque temos vivência, temos experiência. E fé é algo de foro íntimo. E essa fé nos leva a praticar a caridade. Ou a receber. Porque às vezes nós não gostamos de receber caridade. E esse é um tema tão grande e tão profundo, que a gente tem inúmeras, mas inúmeras
histórias e legados que nos foram deixados. Eu gosto muito de lembrar do apóstolo Paulo, quando ele está numa situação tão complicada, sendo perseguido, podendo ser preso. E aí alguém fala para ele, olha, não vai a Roma. E ele fala, eu sei em quem tenho crido. Então, fé é isto, é você saber. Geralmente, quando a gente fala de fé, pergunta para a gente assim, você tem fé em Deus? Você crê em Deus? Fé é muito mais que crer. No livro dos Espíritos, na questão 244, o codificador brilhantemente pergunta, os espíritos superiores conhecem a Deus? E aí a tríade de espíritos vão dizer, olha, os espíritos perfeitos conhecem a Deus e o entendem. E os espíritos imperfeitos sentem Deus. Então, toda vez que me perguntam, Neia, você acredita em Deus? Eu digo, eu sinto Deus. É uma coisa diferente de acreditar. Eu sei, causa primária de todas as coisas, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, mas a minha ideia ao falar de fé que leva à caridade, é que cada um de nós começamos a sentir isso intimamente. É uma ligação sua com a espiritualidade. E o codificador, vendo a profundidade que era falar de fé e caridade, ele foi dividindo os assuntos no Evangelho segundo o Espiritismo. Então ele traz fé racional, fé cega, fé perfeita, fé que cura. E ele vai dividindo. E eu hoje escolhi uma dessas divisões. Eu estou dizendo isso para deixar claro para nós que este assunto não se encerra nesses 30 minutos que a gente vai falar sobre fé e sobre caridade. É muito mais que isso. Mas à medida que nós fomos falando e conversando, o que vai acontecendo? Como fé e caridade é algo íntimo, vai tocando vocês. Então, algumas coisas vai tocar outras vai tocar, porque a nossa fé também não é igual. E lembrando que Jesus falou que se ela for do tamanho de um grão de mostarda, nós poderíamos transpor montanhas. E ele não estava falando de montanhas. Às vezes, a sua montanha é o perdão. E aí a gente precisa de fé. É disso que ele estava falando. E eu escolhi para a gente falar hoje o capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, e o item 13, que fala sobre a fé e a caridade. Então, é um pouquinho sobre a fé que a gente vai conversar, é um pouquinho sobre a caridade. E algumas coisas para a gente, é simples, né, quando a gente começa a pensar. Eu fico pensando que ela comprou uma rifa, que vai ajudar a construir a sede desse ponto de luz. E daqui uns 200 anos, talvez você não esteja aqui, mas lá vai ter a sua gotinha, aquilo que você contribuiu. É nisso que eu penso toda vez que a gente fala em construir a sede desta casa. Talvez muitos de nós não estaremos lá na inauguração, dias após dias, mas muitas pessoas serão atendidas e a nossa marca vai estar lá. Isso que é caridade. E aí, um espírito protetor, na Cracóvia, Polônia, em 1861, ele começa nos dizendo, e aí esta é uma instrução dos espíritos. Instrução é como fazer. Então o espírito está nos dando uma instrução, e aí ele vai dizer, eu vos disse recentemente, meus queridos filhos, que a caridade, sem a fé, não seria suficiente para manter entre os homens uma ordem social de fazê-los felizes. O que ele está nos dizendo? Olha só, está nos passando uma receita. Está nos dizendo o seguinte, olha, caridade sem fé, ordem social infeliz. Existe caridade sem fé? Existe. A gente chama de generosidade. Pessoas riquíssimas, que constroem um hospital do câncer. Existe. Não é por fé,
Às vezes é só para bater no imposto de renda mesmo. Mas existe. E o que ele nos diz? Ele diz que só isto, só a caridade, não faz uma ordem social feliz. E aí eu queria chamar a atenção, quando eu estava lendo, que ele não está falando da minha felicidade ou da sua felicidade. Esse espírito protetor, ele está falando a respeito de uma ordem social feliz. Então, se eu quero que a minha sociedade, a sociedade que eu estou inserida, seja uma sociedade que tenha uma ordem feliz, eu preciso de ter caridade mais fé. Caridade mais fé faz uma ordem social feliz. E a pergunta que eu faço é: nós queremos uma ordem social feliz? Porque às vezes eu estou aqui, escutando essa chuva. A pergunta que eu faço é: nós queremos uma ordem social feliz? Então teremos que ter caridade, mas essa caridade tem que estar com fé. Então, se eu junto caridade e fé, eu tenho uma ordem social feliz. Continuando, olha só. Então, vamos descobrir o que é fé. Nós sabemos o que é fé. Conforme nós temos fé, nós sentimos a nossa fé. Mas, às vezes, colocar isso em palavras dificulta. Então, vamos lá no dicionário, ver se é isto que você sente. Então, olha lá, no nosso bom e velho dicionário, ele vai dizer assim, é a firme opinião de que algo é verdade. É uma opinião a sua fé? Então, o dicionário está dizendo, olha, é a firme opinião de que algo é verdade sem qualquer tipo de prova ou critério. Objetivo de verificação. Pela absoluta confiança que depositamos nesta ideia ou fonte de transmissão. Essa é a tua fé? Mas aí, vamos perguntar para o Paulo. Paulo vai olhar e falar, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ficou parecendo com a sua fé agora? Eu gosto da forma que Paulo fala, porque quando ele coloca esse ora, é como se fosse algo bem simples. Não é? É simples para Paulo. E para nós? Será que ela tem fundamento? Será que ela é firme? Será que as coisas que eu ainda não vejo, a minha fé alcança? A de Paulo alcançava. Mas olha só. Aí, então, o codificador, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, item 12, ele vai dizer, olha, essa parte eu gostei muito quando eu estava estudando, porque ele fala assim, olha, a fé é um sentimento inato no homem da sua destinação. Quando ele diz que a fé é inata, ele está dizendo que nós nascemos com fé. Está lá, está dentro de nós. É destinação do homem, portanto é inato. É meu. Eu vim com isto. Aí ele continua, olha só. É a consciência das prodigiosas faculdades que trazem germe no íntimo, a princípio em estado latente, mas que ele deve fazer germinar e crescer através da sua vontade ativa. Olha o que os espíritos superiores nos dizem. Primeiro é inato, é meu, está em mim. Mas como que está em mim? Porque a gente conhece pessoas que não têm fé. Ou a nossa fé é muito pequenininha, mas ela está lá. E ele fala que é um germe latente, ou seja, é uma sementinha dentro de cada um de nós. E o que nós temos que fazer? Olha só, a gente tem que fazer essa sementinha germinar e crescer. Como eu faço isso? Através da vontade. Precisa querer. Tem pessoas que vão passar uma encarnação inteira, e às vezes dentro da casa espírita, sendo racional. Essa fé não vai crescer. E aí ele fala que precisa do quê? De vontade. E Leon Denis vai dizer o seguinte, olha só, vontade é uma potência da alma. Então o que faz as coisas acontecerem? A vontade, que é uma potência, ou seja,
ela coloca energia, força, e aí acaba acontecendo. Neste mesmo capítulo, Allan Kardec brilhantemente vai fazer um comentário, no item 6. Ele comenta o seguinte, olha, vulgarmente se diz que a fé não se prescreve. O que leva muitas pessoas a alegarem que não são culpadas de não terem fé. Dá para prescrever fé? Pega alguém de fé e fala assim, ó, passa a fé aí para mim. Ora 3 Pai Nosso todo dia de manhã. A pessoa vai adquirir fé? Faça um jejum. Não tem como prescrever. E a pessoa fala, o que eu posso fazer se eu não tenho fé? A senhora não me prescreveu, não me ensinou. Complica? E aí ele vai dizendo, ó, não. A fé não se prescreve, mas se adquire. E não há ninguém que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais fundamentais e não dessa ou daquela crença particular. Não dá para prescrever fé, mas dá para adquirir fé. Por que estamos aqui hoje? Será que é uma ação de fé? Ou não? Será que a gente está aqui porque a gente tem fé que seremos consolados? Em lugares que talvez a gente não consegue nem denominar aonde é. Mas o consolo vem. Não dá para prescrever mesmo. Mas dá para aprender, para desenvolver. E a gente precisa saber disso. Que às vezes a gente passa a vida, minha fé é tão pequenininha. E era só uma questão de colocar à prova. E ela vai crescendo. E às vezes nós nem temos, não sabemos o tamanho da nossa fé. Mas Allan Kardec não deixa por menos, né? Aí ele fala tudo isso tão lindo, aí ele fala assim, ó. Falamos das verdades espirituais fundamentais. Quando eu disse que eu fui criada por uma mãe que era uma mulher de fé, a minha mãe era evangélica. Não é espírita. Mas era uma mulher de fé. Por quê? Exatamente disso. Olha, ela tinha as verdades espirituais. Deus único. Aquele que eu sinto. Então, era uma mulher de fé. E aí a gente tem mulheres de fé. Mulheres que são benzedeiras, rezadeiras, parteiras. São mulheres de fé. Ou não? São mulheres de fé. E aí ele deixa muito claro, ó, por quê? Porque está falando de verdades espirituais. Quando ela benze, o que ela está passando ali? Cuidado, amor, proteção. Isso é ou não é uma verdade espiritual? Quando ele diz amai-vos. E aí, vem Kardec falando para nós da nossa fé raciocinada. A fé começa assim com uma benzedeira, mas ela precisa ser desenvolvida, precisamos estudar, adquirir conhecimento. E aí ele fala assim, ó, fé inabalável, só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade, que é a nossa fé, fé raciocinada. Concluindo, a parte da fé, eu falo para vocês, olha, a fé é a mãe de todas as virtudes. Faculta a esperança. Daquele verbo esperançar. Então, é isso que faz a fé. Olha, fé é uma inspiração divina. A fé dá o amor, desperta os instintos nobres. Os milagres são obra sua, base da regeneração e é contagiosa. Você começa a frequentar esta casa, não tem como sua fé não ir aumentando. Você começa a ver coisas. Se você fizer o curso de apometria e for trabalhar em apometria, então, várias vezes sair daqui ababacada, apesar de me considerar uma pessoa de fé.
Então, a fé é algo que é contagioso. Então, isto é a base para ter uma sociedade harmoniosa. Mas tinha outra coisa, olha só. O que é a caridade? Somos caridosos? E aí? Eu diria que eu estou tentando. Porque às vezes a gente tem a ideia de caridade num alto grau, que nos exige muito, e às vezes é só silenciar. Às vezes ficar aí sentado me ouvindo é caridade. Você nem suporta a minha voz, mas você... Às vezes silenciar é caridade, para as coisas não piorarem. Às vezes é só um abraço. Às vezes a pessoa está numa situação tão difícil, você fala, eu vou com você. Você vai fazer o que lá? Eu nem força física tenho, mas eu vou. E aí eu chego lá e fico do lado da pessoa. Falo, qualquer coisa, eu estou aqui, eu grito. Isso é caridade. E às vezes perdoar, aí já é mais difícil. É caridade. Então nós somos caridosos. Quanto de caridade já tem em nós? Caridade com você mesmo. Que às vezes precisamos ser caridosos conosco. Mas o que é caridade? Vamos lá no dicionário? Caridade é lindo até no dicionário, viu, gente? Olha só. Uma palavra de latim, caritas, que significa amor. De caros. Então, olha só. Caro, de alto valor, digno de apreço, de amor. Lindo, né? Identifica-se hoje frequentemente a caridade com um afeto piegas, que se traduz por gestos de assistência paternalista. Ou seja, no dicionário tem muito a ver com material. Nós já sabemos que é muito mais do que isso, né? E olha só, no Livro dos Espíritos, questão 886, Kardec brilhantemente pergunta aos espíritos superiores qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. Ele sim, nosso guia, mestre, é ele que deve nos pautar o nosso comportamento. Vocês não têm que olhar para o dirigente não, viu? Nosso modelo é quem? Jesus. Era mais fácil olhar para o dirigente, né? Quem sabe a gente conseguia chegar perto. Mas o nosso modelo e guia é Jesus. E como ele entendia a caridade? Olha que coisa simples, meus queridos. Olha, benevolência para com todos, todos. Indulgência para as imperfeições dos outros. Perdão das ofensas. Isso é caridade. Caridade moral. E é neste que a gente, agora, que a gente volta para explicar o que aquele espírito protetor estava falando para nós. Olha o que ele diz. Lembra que a caridade só sem fé não resolveria, embora existe caridade? Sem fé? Ele está falando desta caridade aqui, ó. Mas essa caridade austera, que não se pratica senão pela abnegação e pelo sacrifício constante de todo o interesse egoístico. É desta fé. Esta fé que cria paz, harmonia, que melhora o planeta, o mundo, ou a nossa casa. Ele fala, ó, não há senão a fé para inspirá-la. Essa caridade, ela é inspirada pela fé, porque nada além dela, ou seja, nada do que a fé nos faz levar com coragem e perseverança a cruz desta vida. Porque às vezes, meus queridos, a gente até começa, mas às vezes dá uma sensação que não está resolvendo nada. Né? Às vezes você está tentando colocar a paz na sua casa, silenciando, orando, e não dá aquela sensação. E o que faz a gente continuar? Exatamente a fé. É virar e falar como o apóstolo Paulo, eu sei em quem tenho crido.
Por isso que esta caridade, ela precisa da fé, porque senão a gente não aguenta. Nós ainda somos espíritos imperfeitos. E ter uma vida, um legado de caridade na fé, é complicado para nós ainda. Ainda. Tem que deixar muito claro que é ainda. E aí Jesus disse que caridade é ter benevolência. Mas o que é benevolência? Boa vontade na disposição para praticar o bem. Eu fiquei pensando nisso. Às vezes eu vou tão arrastada para praticar o bem, mas eu vou. Às vezes eu não estou com vontade de vir. Eu não estou com vontade de ir. Isso não é benevolência. Olha só a benevolência. Vontade e disposição para praticar o bem. Se eu estou à disposição, toda oportunidade que aparecer, o que eu vou fazer? Praticar o bem. E com alegria. Entenderam? É isso que Jesus... E ele fala assim, ó, benevolência para com todos. Estamos assim para com todos? Parecia simples, olha só. Trabalho em favor do meu semelhante. E a gente fala, às vezes, o semelhante não coopera. Mas a caridade está assim, está disponível, está feliz de fazer. Olha, gente, a gente está aprendendo aqui, tá? Nós estamos aprendendo. Talvez a gente não consiga ser benevolente o tempo inteiro, mas quando chega aqui na casa espírita, nós somos benevolentes. A gente abraça, fala, carrega a cadeira, vamos lá, não sei o quê. Então, a gente já está fazendo alguma coisa. Tudo bem? Então, olha só, outra coisa que Jesus falou, indulgência, clemência e misericórdia para com as imperfeições alheias. E, às vezes, a gente é tão rápido em julgar, né? Às vezes a gente... Mas aí é questão de conhecimento espiritual. São os espíritos imperfeitos. A Terra algumas vezes é chamada de escola. E outras vezes de hospital. Então, onde nós estamos inseridos? E às vezes a gente é o doente. Às vezes a gente ainda é endividado nesse planeta ainda. Viemos com dívidas. Então, às vezes, a gente é o doente, às vezes, a gente é a enfermeira, às vezes, a gente é o médico. Mas não dá para querer que todo mundo esteja benevolente nesse lugar. E aí, Jesus pediu para a gente ter indulgência. Somos imperfeitos ainda. E a gente precisa entender isso, olha só. Solidariedade em face às limitações e fraquezas do próximo, evitando discriminá-lo. Imperfeito é a nossa condição. Lembra quando hoje a gente falou lá do animal? Se ele estava errado e alguém falou que ele estava em casa? Ele agiu como ele era, e às vezes a gente quer que o nosso irmão, que ainda é imperfeito, que ele haja como espírito perfeito com a gente. Eu também quero, seria maravilhoso. Mas a gente precisa ser o quê? Entender isso no meu irmão. E a próxima parte é a que eu acho mais difícil. Liberar perdão. Necessário. Tão necessário que Pedro chegou em Jesus e falou assim, ó Jesus, eu fico pensando, né, como que seria lindo, né, Jesus sentado, Pedro sentado do lado. Falei, Jesus, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que me ofender? 7 vezes? Lembram disso? Acho que todo mundo aqui lembra, né? E sabe a resposta também. Vocês já imaginaram como Pedro olhou quando ele falou a resposta? 70 vezes 7 ao dia. E eu me coloquei a pensar, falei, Senhor, eu tenho dificuldade de perdoar em um ano, eu tenho que orar muito, me ensina a perdoar, liberar perdão, né? Como que seria você perdoando isso todos os dias? Seria muito complicado? Não. A pessoa que consegue liberar perdão assim, ela já não se ofende. Ela não tem que perdoar porque ela não ofendeu.
ela não se ofende com o que o outro faz. Não é que nós vamos sentar e ficar perdoando. Te perdoo, te perdoo, te perdoo. Não. É tanta evolução, meus queridos, que você já não ofende. E se você não se ofendeu, você precisa perdoar? Não. E era disso que o mestre estava falando. E demora para a gente ter essa compreensão. Então, olha só, o que é perdão? Esquecimento do mal que se tenha sofrido de alguém. É complicado. Eu já procuro não me ofender. Falei, vamos para a parte mais fácil. Dá uma risadinha para ser misericórdia, Senhor. Né? E não se ofende. Porque, hoje mesmo aqui, perdoai os nossos, assim como nós perdoamos. E eu não perdoo por troca. Não é que eu perdoo o Vanderlei para que Jesus me perdoe. Não é que o Vanderlei me perdoe para que Jesus perdoe ele. Não, não é isso. Eu perdoo porque o meu mestre, meu guia, o que me pauta é Jesus. E nós, o apóstolo Paulo falou, sejais imitadores de mim como eu sou de Cristo. Então, não é troca, estou perdoando para ser perdoado. Eu estou perdoando, porque esse é o ensinamento do meu mestre. E é ele que me pauta. Tem que ser ele. Eu não sei se eu estou conseguindo ser clara na questão que não é troca. O nosso comportamento tem que ser o comportamento do quê? De Jesus, porque ele é o nosso modelo e ele é o nosso guia. Então, não é porque você vai trocar, eu não vou fazer caridade porque eu quero que faça caridade para mim. Eu vou fazer caridade porque Jesus agiria assim. É bem mais profundo. E aí ele continua, olha, essa parte eu achei importante dizer para nós. Às vezes a gente luta tanto pela nossa felicidade, e aí vem um espírito protetor e diz para nós, sim, meus filhos, é inútil querer o homem ávido de prazeres, iludir-se quanto a seu destino terreno, pretendendo que lhe seja permitido ocupar-se apenas da sua felicidade. É ilusão achar que a gente pode ser feliz sozinho. É ilusão. Vamos evoluir juntos. Se não fosse necessário, nós não estaríamos aqui em sociedade. É ilusão, não dá para a gente pensar só na nossa felicidade. É disso que ele está falando, ó. A gente não pode se ocupar apenas da nossa felicidade. Porque daí eu não preciso fazer caridade, não é? Só me preocupo com a minha felicidade. Esta parte, eu achei uma instrução extremamente necessária. Olha, pessoal, tudo que está assim, ó, eu estou lendo o Evangelho, tá? Olha o que está escrito lá. Sem contar as vicissitudes ordinárias da vida. Quando ele fala, ele está dizendo, o que ele quis dizer com vicissitudes ordinárias da vida? As mudanças ordinárias que acontecem na nossa vida. Você fala, nossa, 3 meses atrás eu estava assim, agora eu estou desse jeito. Olha, isso mudou. Então, acontecem coisas na nossa vida que vai além das nossas programações. Problemas financeiros, separações, alcoolismo, quantas coisas. É a partida de um ente querido nosso. Isto são o quê? As vicissitudes ordinárias da vida. Acontece na nossa vida? Sim. Alguns chamam de prova. Às vezes só acontece mesmo, porque é desse planeta. Ele continuou, a diversidade dos vossos gostos, das vossas tendências, das vossas necessidades. Então ele está dizendo assim, olha, nós aqui acontecem várias coisas com a gente que nós não programamos e que não está nas nossas mãos. Além disso, vivemos com várias pessoas, com gostos diversificados. Pensa nisso, cada um com gosto, outro com várias tendências.
Tem espírito com tendência só para o mal. Tem aquela tendência só racional. Então a gente precisa pensar nessas diferenças que nós estamos vivendo. E cada um com as suas necessidades. Algumas coisas para mim é muito necessária. E você olha e fala, oh meu Deus, que frescura. Nós estamos vivendo todos juntos nisso. E ele conclui dizendo assim para a gente, olha só, é também um meio de aperfeiçoar em vós, exercitando a caridade. Toda essa diferença que a gente está vivendo aqui, tudo isso que nos acontece aqui, é uma oportunidade única da gente exercer a caridade de Jesus. Benevolência, indulgência, perdão. É disso que ele está falando para a gente. Porque não é senão a força de concessões e de sacrifícios mútuos que podeis manter a harmonia entre elementos tão diversos. Se não tiver concessão, se não tiver sacrifícios de cada um de nós, como que vai ter harmonia? E aí a gente olha e pensa. Benevolência, perdão, indulgência, tudo isso leva o quê? A harmonia entre os homens. Que foi ponto pacífico que todos nós queremos essa harmonia. Afinal de contas, somos irmãos. E a gente fala, mas é difícil, é complicado. Aí o Espírito Protetor vem e fala assim para a gente, olha, a história da cristandade fala de mártires que foram ao suplício com alegria. Hoje, em vossa sociedade, não é preciso para ser de cristãos, nem o holocausto do mártir, nem o sacrifício da vida. Como assim é difícil? Temos que ir ao holocausto? Temos que pagar com a nossa própria vida? Ele disse que não. Então, por que é tão difícil? Porque única e simplesmente o sacrifício do quê? O que eu tenho que sacrificar? O egoísmo do vosso orgulho e da vossa vaidade. Então, se queremos uma sociedade harmônica, teremos que sacrificar isso em nós. E nos tornarmos cada dia mais humildes. É disso que ele está dizendo. E ele termina dizendo o seguinte para a gente, ó, triunfareis se a caridade vos inspirar e se a fé vos sustentar. Eu gostei muito que ele não falou no singular, eu. Ele falou da sociedade, ele falou de nós. Então, se a gente quer triunfar, temos que ter caridade. E se a gente quer continuar na caridade, a gente precisa exercer a nossa fé. E aí, Emmanuel, no livro Fonte Viva, ele vai dizer, revelemos a nossa fé através das nossas obras. Tem fé? Como que eu revelo, como eu mostro essa fé? Através das obras que eu pratico neste planeta. E Jesus diz, olha, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Jesus de Nazaré. E o engraçado é que todas as palavras que ele utilizou é verbo, portanto é ação. Ele diz, olha, amai, bendizei, fazei, orai. Nenhum momento pediu para a gente ficar sentadinho, quietinho, assim eu não arrumo confusão. Não, ele pediu que a gente exercitasse a nossa fé através de ações. E aí eu queria contar para vocês uma história de Chico, para a gente entender a questão da caridade. Chico, já no final da sua vida, acordou um dia e começou a pensar. Eu quase não estou escutando. Eu já não ando mais. Eu já não enxergo mais. Muito pouco eu consigo psicografar. Aí ele chama Emmanuel e falou, Emmanuel, quando é que eu vou? E aí Emmanuel chega para Chico. Eu falo assim porque Emmanuel, ele é, eu diria às vezes até grosso com Chico.
que a gente tem um amor pelo Chico, assim, que é diferenciado. Então, qualquer pessoa que fala alguma coisa para ele, eu já começo. E aí, Emmanuel olha para Chico e fala: Chico, nunca fale isso. Se você puder fazer uma prece para qualquer pessoa, você já está sendo útil. E aí eu pergunto: estamos sendo útil? Não precisa muito, mas ele quer ação. Também quero falar de uma pessoa que eu sei que vocês conhecem, Madre Teresa de Calcutá, um legado de vida, de fé e caridade. Ela tem uma frase que eu gosto muito, que ela fala assim: olha, eu sei que o meu trabalho significa apenas uma gota no oceano. Mas se eu não fizer, o oceano vai ser menor. E aí eu pergunto: estamos deixando o oceano ser menor? Lembra quando eu falei da construção da casa? Estamos colocando a nossa gotinha lá? Isso é caridade. E é isso que a gente vem falar. Quando eu falo que falar de fé e falar de caridade nos toca profundamente, é por isso. Nós temos exemplos enormes sobre fé e caridade. E aí, Meimei, no livro Pão Nosso, vai falar: quem não sabe ser útil, não corresponde à bondade do céu. Se você não é útil, você não corresponde à vontade do céu. Não atende aos seus justos deveres para com a humanidade e nem retribui a dignidade da pátria amorosa que lhe serve de mãe. O trabalho e a caridade são instituições de Deus. E para terminar sobre caridade, não poderia deixar de falar para vocês sobre a carta que Paulo escreveu, já virou até música. Ele diz: olha, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tivesse caridade, seria como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tivesse a caridade, nada seria. Ainda que distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse meu corpo às chamas, se não tivesse a caridade, isso nada me adiantaria. A caridade é paciente, a caridade é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se incha de orgulho. Nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se regozija na verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Obrigada. É para a gente ficar pensativa, né? Tanta coisa, tanta verdade de Jesus, de Deus, dos amigos, né? De Paulo, então, que foi, nossa, um apóstolo de Jesus, que não caminhou com ele, que matava os cristãos. Eu acho que a maioria sabe da história de Paulo, né? Ele matava cristão adoidado. Era só saber que tinha uma reunião de cristãos, lá estava o Paulo, para matar a todos. Até que Jesus o chamou à razão e ele se modificou completamente. Porque ele já era um apóstolo chamado por Jesus, né? Ele só precisava acordar de fato. E fez tudo o que pôde. Levou para todos os recantos que pôde a palavra de Jesus. Então, nós, seres humanos desse planeta, espíritos devedores, precisamos realmente de muita caridade, de muita fé. Porque uma sem a outra também
é fé morta, né? Não resolve nada. As nossas palestras, as pessoas que recebemos nessa casa, para fazer a palestra de quinta-feira, seja de fora do nosso ambiente, ou os nossos amigos trabalhadores, eles capricham mesmo, que é para chamar a gente à razão, a nos acordar para aquilo que nós precisamos realmente ou continuar fazendo ou começar a fazer, né? Então, a gente só agradece as pessoas que vêm aqui nos trazer essas lições, né? Esses ensinamentos, esses aprendizados. Agradecemos muito a todos que se propõem a fazer um trabalho desse para nos trazer também a razão, a verdade de Jesus, né? De Deus Pai Celestial. Muito bem. Já ouvimos, vamos levar para casa, gente. Não é só vir aqui ouvir e não fazer nada. A gente tem que fazer alguma coisa com aquilo que a gente aprende, né? O que escuta e tantas verdades, né? Por que a gente não pode ser bom? Por que a gente não pode ser um pouquinho melhor? Por que a gente não pode ajudar alguma pessoa? Por que a gente não pode deixar de julgar? Primeiro a gente que critica, né? Depois a gente fala, ai, não posso fazer isso. Mas já criticou. Já. Então, é preciso tomar esses cuidados, né? Tá bom, gente.